atual pandemia, a pesquisa de potenciais estratégias antivirais, preventivas e terapêuticas tem um interesse particular e urgente. Então, o que dizer do zinco, que sabemos em alguns casos ter benefícios antivirais e anti-inflamatórios? O Dr. Greger pesquisou como um potencial tratamento depois de ver o Snopes, uma página de verificação de fatos, confirmando que um proeminente virologista emitiu uma recomendação em fevereiro para comprar pastilhas de zinco. Este virologista baseou sua suposição na eficácia do zinco para o resfriado comum, dos quais até 29% são causados por coronavírus. Há, na realidade, uma história carinhosa na origem disso. Uma menina de 3 anos em quimioterapia devido à leucemia, uma doença marcada por níveis baixos de zinco, que recusou a engolir um suplemento de zinco. Imunossuprimida, ela tinha começado a ficar com um resfriado. Em vez de engolir o suplemento, ela apenas o deixou dissolver na boca e o resfriado pareceu desaparecer em poucas horas. Uma história adorável, mas a observação levou a seu próprio pai a realizar o primeiro estudo randomizado, duplo cego e controlado por placebo sobre pastilhas de zinco para o resfriado comum. Foi assim que tudo começou, mas já houve mais de uma dezena de estudos randomizados e controlados, e no geral os pesquisadores verificaram que de fato o zinco é benéfico na redução da duração e gravidade do resfriado comum quando é tomado durante as primeiras 24 horas depois do início dos sintomas. As pastilhas de zinco parecem encurtar os resfriados por cerca de 3 dias, com reduções significativas na descarga nasal, congestão, rouquidão e tosse. Os resultados do zinco para o resfriado são muitas vezes descritos como ambíguos, mas isso parece ser porque alguns estudos usam pastilhas de zinco contendo ingredientes adicionados, como ácido cítrico, que sequestram fortemente o zinco. Portanto, pouco ou nenhum zinco é liberado. Eles são mais saborosos, mas de que servem essas pastilhas se não obtemos o zinco? Assim, qual é a melhor forma de tomar zinco para o resfriado comum? Pastilhas contendo 10 a 15 mg de zinco tomadas a cada 2 horas durante o dia por alguns dias, a começar imediatamente após o início dos sintomas, na forma de acetato de zinco ou gluconato de zinco, podendo funcionar melhor sem os sequestradores de zinco, como ácido cítrico, ácido tartárico, glicina, sorbitol ou manitol. É melhor para o resfriado comum, mas e com relação à Covid-19? Há vários mecanismos propostos para a potencial proteção oferecida pelo zinco. O primeiro é que interfere com o acoplamento dos rinovírus às nossas células, a causa mais frequente do resfriado comum. Presumivelmente, isto não nos ajudaria no caso da Covid-19, pois o novo coronavírus utiliza um receptor de acoplamento diferente. O zinco também parece abrandar a replicação de rinovírus, pelo menos numa placa de Petri. E nos coronavírus? O zinco inibe o coronavírus que causa a SARS, interferindo com a capacidade do vírus de replicar o seu código genético, mas isso foi em conjunção com um químico que transportava o zinco para dentro das células. Há compostos dietéticos naturais que podem ter a função semelhante, mas mesmo se a replicação viral pudesse ser abrandada na garganta, onde as pastilhas atuam, o que nos interessa mais é parar a replicação do vírus da Covid-19 nos pulmões. Mas um terceiro mecanismo pelo qual o zinco pode ajudar parece mais promissor: aumentar a imunidade antiviral. Por exemplo, dar pílulas de zinco a crianças com pneumonia normal grave foi demonstrado como sendo eficaz em reduzir a mortalidade em até 3 vezes o valor do placebo, uma taxa de mortalidade 3 vezes superior no grupo da pílula de açúcar. Mas esses estudos foram feitos em países como Uganda, Índia e o Equador, onde poderiam ter deficiências pré-existentes de zinco. Assim, é claro que ajudaria a tomar zinco se formos deficientes em zinco, mas não é claro se benefícios semelhantes poderiam existir em países mais ricos com melhor nível de micronutrientes em sua população. Alguns sugeriram que, apesar da falta de dados clínicos, pois ninguém ainda testou o zinco para a Covid-19, as pastilhas talvez pudessem ajudar.
O Dr. Greger é cético de que seja útil em indivíduos bem nutridos, mas se for tomado corretamente não deve fazer mal, embora as pastilhas e suplementos de zinco possam causar náusea, especialmente se tomados com o estômago vazio, e alguns outros sintomas gastrointestinais. E nunca deve ser aplicado no nariz. Na farmácia você encontrará todo tipo de gel, vaporizadores e cotonetes de zinco que foram ligados à perda permanente do olfato. E um final feliz. A menina de 3 anos venceu o câncer, não teve recaídas e se tornou uma cientista.